Ei estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vamos falar de como ter disciplina para estudar. Esse ponto no caso é um ponto que muitas vezes a gente começa uma rotina de estudo e quando chega um determinado tempo a gente quer parar de estudar, certo? Então o que é que a gente faz para ter disciplina para estudar dia após dia, dia a dia? Hoje, amanhã, depois, até o dia da prova a gente conseguir ter um bom desempenho aí, certo? Roda a vinheta aí que lá vem dica! Voltando então aqui, vamos lá. Vamos falar aí sobre essas questões. Tudo isso aí, alguns pontos aí para melhorar sua performance, para você conseguir ter uma maior disciplina aí nos estudos, certo? Eu vou citar o primeiro ponto, é criar um cronograma, certo? Monte seu cronograma. Como assim? Você precisa montar um cronograma de estudos. Aí você pode me perguntar, Emanuel, mas eu encontrei aqui um na internet que o cara tirou 1000 no Enem. Com esse cronograma, ele seguiu esse cronograma. Eu geralmente não gosto muito de criticar essas situações. Por quê? Mas chega a esse ponto que eu tenho que dizer a verdade para você. Você não é que esse cronograma não seja bom. Pode ser o melhor cronograma do mundo. Porém, pode ser que não dê certo para você. Por quê? Pode ser que você trabalhe. Pode ser que você não vá fazer o mesmo curso que essa pessoa fez. Então, às vezes, você também pode ter dúvidas numa determinada disciplina, mais dúvidas numa determinada disciplina do que essa pessoa. Então, consequentemente, ele vai precisar, ali no cronograma dele, dedicar mais tempo estudando um determinado conteúdo. Vamos supor que ele tenha mais facilidade de aprender a disciplina de física e mais dificuldade em biologia. Então, consequentemente, ele vai dedicar menos tempo para a disciplina de física e mais tempo para a disciplina de biologia. E você já é o contrário, tem mais facilidade para biologia e mais dificuldade para física. Então, já vai precisar fazer essa modificação. Por isso, então, crie seu cronograma. E nos seus cronogramas, tente sempre colocar horários fixos para a realização das tarefas, certo? Seja estudar, tente colocar sempre no seu cronograma os mesmos horários para estudar. Tente, no caso, seguir aquele cronograma que você criou. E, de vez em quando, faça atualizações desse cronograma, como semanal, mensal, da forma que você achar melhor, certo? O segundo ponto, no caso, é que você precisa estabelecer metas. Você precisa estabelecer metas. Olha, eu preciso terminar esse capítulo aqui até tal dia. E você vai lá e começa a determinar esse capítulo que você quer terminar. Terminou, marcou lá no seu quadro de mensagem, no seu quadro de metas, certo? Que a sua meta final, o seu objetivo final é, no caso, a aprovação. Porém, você precisa estabelecer micrometas, certo? Metas menores ao longo até da meta final, do seu objetivo final, certo? Terceiro ponto é encontrar um local ideal para estudo, certo? Um local que você se sinta bem. Por quê? Porque vai precisar ter pouco barulho, precisa, no caso, ter uma boa iluminação, porque senão você não vai conseguir estudar direito, vai lhe dar sono, por quê? Pela falta de iluminação adequada ali naquele local, para você conseguir se concentrar melhor, ter um foco maior, certo? Então, tudo isso, no caso, você precisa desse local adequado para o estudo. Quarto ponto é que você precisa planejar suas pausas. Tem pessoas aí que começam a estudar e não planejam suas pausas. O que é que acontece muitas vezes nessas situações? Ele está ali praticamente no piloto automático, sem no caso ser eficiente o suficiente para ter bom rendimento. Por quê? Porque de acordo com o tempo que você vai estudando, sua curva de aprendizado não vai subindo. Sua curva de aprendizado, ele dá um pico e depois começa a
cair, certo? Então você precisa, neste caso aí, estar observando essa sua curva. Porque quando você conseguiu chegar no seu pico que começar a cair, você vai ao banheiro, vai beber uma água, planeja, no caso, suas pausas de forma mais adequada, certo? Então, lembre-se, planeje suas pausas no meio do seu cronograma. Quinto ponto, no caso, é fique longe das distrações, certo? Quando você vai estar estudando, vai ter diversas distrações. Então, você tente evitar ao máximo estar próximo delas. Sei que muitas casas, principalmente agora nesse período de pandemia, que está muitas pessoas dentro de casa, eu sei que às vezes a gente finda tendo que escutar muita zoada, né? Porque tem muitos familiares em casa que não estão trabalhando ou que estão trabalhando em casa, então finda fazendo e proporcionando muita zoada. Mas o ideal no caso é que você pegue ali seu fone de ouvido, coloque no seu ouvido para diminuir um pouco esses ruídos externos, certo? Não é necessário ligar som. Se você já colocar ali o fone, já diminui bastante essa intensidade de zoada, certo? Eu vou deixar um vídeo aqui no card, que é um vídeo no caso para quem costuma estudar em locais que tem muita zoada, certo? Foi um vídeo aí que eu postei, vai estar aqui no card superior. Vamos para o outro ponto agora. O sexto ponto aí é cuide da sua saúde, certo? Tanto física quanto mental. Por que isso? Você precisa, durante o processo de estudo, se dar algumas recompensas. Pausar ali, assistir uma série, mexer um pouco nas redes sociais, porém, lembrando, nunca utilizar como exagero essas coisas, certo? Então, você precisa cuidar da sua saúde, tanto mental, como eu já citei alguns exemplos aí, alguns pontos que você precisa fazer, como saúde. Você precisa procurar se alimentar bem, praticar alguma atividade física, seja treinos em casa, seja na academia, seja correr, qualquer coisa do tipo. É necessário você realizar algumas tarefas para melhorar então o seu desempenho nos estudos. O sétimo ponto é fazer a organização do seu ambiente de estudo. Muitas das vezes eu já observei que diversos alunos deixam o local que ele vai estudar sempre muito bagunçado de um dia para o outro. Quando ele chega para estudar, o corpo dele tem um certo desânimo. Por quê? Porque vê coisas ali desorganizadas. Nossa mente, ela trabalha de forma ordenada. Quando vê ali uma certa desordem, fim daqui você perdendo um pouco da sua efetividade no estudo. Então, sempre que terminar e sempre que for iniciar, sempre tente deixar o seu local de estudo organizado, certo? Porque você vai conseguir observar que você terá um melhor desempenho nos estudos. Antes de ir para o próximo ponto, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, certo? Sempre que eu estiver postando novidades, novos conteúdos aí, você então está recebendo as notificações. Vamos então para o oitavo ponto. Saiba administrar o seu tempo, certo? Todo mundo, no caso, tem as mesmas 24 horas. Vamos supor aí que você durma 8 horas. E então, consequentemente, você ainda tem 16 horas aí ao longo do dia para ser distribuída aí da melhor forma possível. Para você realizar suas tarefas de exercícios, realizar suas tarefas domésticas, de casa, ajudar seus familiares. Mas você saiba distribuir seu tempo. Seu tempo para estudar tal disciplina, tempo para estudar tal disciplina, tempo para realizar as suas tarefas diárias e coisas do gênero, certo? Saiba dividir seu tempo. E assim, nessa questão de administrar seu tempo, um ponto aí que eu quero colocar como observação, pode até parecer um pouco chato, mas eu digo isso porque acontece isso não só com você, acontece comigo e com diversas outras pessoas, certo? Que é a questão das redes sociais. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para fazer aquilo. Porém, a maioria das vezes, se brincar, mais de 90% das vezes,
a gente perde aí cerca de 2, 3 horas por dia aí em redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e outras mídias aí, certo? Então, preste atenção, administre seu tempo de forma efetiva. Para quê? Para que você tenha o melhor desempenho aí na prova, certo? Nono ponto, sempre pense no seu descanso. Ninguém é uma máquina. Nós não vamos conseguir estudar direto, estudar 24 horas todos os dias. Por quê? Porque nós precisamos, no caso, estar descansando, precisamos realizar as tarefas diárias, realizar o estudo, no caso em questão, e, consequentemente, também precisamos descansar ali, colocar um descanso no meio desses estudos, no meio das nossas tarefas do dia a dia. Por isso, um grande exemplo dessa questão do descanso é as escolas. As escolas, ela tem um tempo de 50 minutos. Esse tempo de 50 minutos foi algo cientificamente estudado, que ninguém consegue ficar concentrado por um tempo maior do que 50 minutos na mesma coisa. No caso, quando um professor está ministrando uma aula, ninguém consegue passar de 50 minutos concentrado. Por esse motivo que foi criado esse tempo de 50 minutos a aula, no caso. Então, preste atenção que o descanso é essencial para que você tenha um bom desempenho na prova. O 10º e último ponto, no caso aí, para você melhorar a sua disciplina aí no estudo, torne isso uma prioridade. Estude diariamente, estude com frequência, certo? Porque só assim, então, é que você vai tornar aquilo um hábito. Exemplo no caso, se você não tem o hábito de utilizar fio dental com uma certa frequência, você toda a vida que vai utilizar, seu cérebro vai gastar bastante energia pensando naquilo. Por que isso? Vamos imaginar com a questão de escovar os dentes. Você ali, já foi comprovado cientificamente que se você escova o dente ali utilizando 55 movimentos para escovar seus dentes, suas próximas escovações vão sempre estar dentro desse intervalo. Entre 55, 60, 50, vai estar dentro desse intervalo, muito próximo aí dos 55, certo? Por quê? Porque aquilo você já tornou ela uma prioridade, já tornou ela fácil, um hábito seu. Então, você precisa da mesma forma tornar o estudo um hábito. Por quê? A dificuldade de você utilizar o fio dental, por você não ter o costume, a frequência, o hábito de estar estudando isso, de estar utilizando o fio dental no caso, você finda aqui, muitas vezes esquecendo, deixando para lá, deixa para passar o fio dental à noite, quando chega à noite não se lembra. Então, a mesma coisa é com o estudo. Você precisa tornar ele como prioridade sua, certo? Por hoje, então, nós ficamos por aqui. Coloque em prática aí tudo isso que eu passei aí, que você vai ter, consequentemente, um melhor desempenho aí nos estudos. Vai aparecer aí 2 vídeos para você. Um, no caso, é eu que estou indicando para você, e o outro, no caso, é o próprio YouTube que está indicando, beleza? Então, ficamos por aqui e nos vemos por aí no próximo vídeo.